na Série A, tranquilo, igual foi nos anos 2000, também tendo o seu estádio, a sua casa mais confortável. E o torcedor, ele é claro, ele é curioso, ele acaba questionando muito o que acontece no clube, se existe ou não um panorama novo, uma expectativa para a conclusão do estádio, e agora também com o retorno do Paulo Rogério Pinheiro, algo que muito provavelmente, para não cravar, né, voltará ao Goiás nessa temporada, sendo o presidente do Conselho Deliberativo do clube por 2 anos, né? Então até mais ou menos meados de 2027, a tendência de termos aí o Paulo Rogério Pinheiro a partir de setembro no clube, quando acontecem as eleições. Então, o que eu posso trazer para vocês em relação à Serrinha? O Paulo Rogério Pinheiro, quando deixou o Goiás, ainda lá ao final de 2023, afirmou que, mesmo não estando no dia a dia do clube, ele teria um papel ativo no Goiás em relação a terminar as obras na Serrinha, ou terminar o estádio por completo, chegando numa capacidade entre 25 a 1.000 lugares, aproximadamente. Algumas especulações falando em 28, mas a tendência é que o Goiás feche mais ou menos em 25, tá bom? E que seria, inclusive, uma própria promessa que fez para o seu pai antes dele partir, lá em 2022, quando o próprio Paulo Rogério Pinheiro era presidente do Goiás. Então, é sim um sonho, é um desejo do Paulo Rogério Pinheiro, e é algo que, mesmo ele sendo ou não presidente do Goiás, é o presidente do conselho, né, como é o caso mais recente, ou provável para este ano, ele continuará assim ativo para buscar os patrocinadores certos para isso. A intenção, e ele já deixou claro isso desde quando assumiu o clube lá em 2021, é que o Goiás ele terá o seu estádio através dos naming rights, tá? E que o Goiás não tiraria um dinheiro do bolso, do seu próprio caixa, para investir na Serrinha. Então, voltando o Paulo Rogério Pinheiro a esta função de um diretor, de um porta-voz importante dentro do clube novamente, a tendência é que esse assunto volte à tona. Eu concordo com esta maneira de pensar no seguinte aspecto. O torcedor, ele inclusive muito criticou em alguns momentos quando o Goiás ele tirava o dinheiro no futebol e investia em estrutura. Eu acho que há duas formas de enxergar isso. A primeira delas, quando você não tem mais aonde investir e aí você acaba comprando algo extra, né? O caso do Goiás, por exemplo, que poderia fazer, talvez nos anos 2000, quando o que o Goiás poderia fazer em termos de orçamento, contratações de jogadores mais caros, o Goiás já tinha. Então, esse excedente, esse dinheiro a mais, poderia ser incrementado em um estádio. Lembrando que o centro de treinamentos eu vejo como mais importante do que uma casa própria na relação de urgência, né? O Goiás, ele primeiramente, inclusive foi esse o caminho, fez o seu centro de treinamentos já nos anos 80, sendo um baita CT reconhecido em todo o país, teve as suas melhorias e a Serrinha só veio no ano de 94. Então o Goiás ele fez esse caminho certo. O futebol mudou. Das duas últimas principais vendas do Goiás, né, vamos colocar assim, 2015, a do Eric e do Bruno Henrique, tendo aquela reforma para a criação do tobogã em 2017, completando em 2018. Certo. Depois disso, a venda do Michael, tá? Acontece ali no final de 2019. Teve também até uma grana ali antes ainda de 2018 do Carlos Eduardo. O Goiás ele refaz a Serrinha também, criando os novos moldes que a gente conhece hoje, né? Tendo aquele espaço das cadeiras e tudo mais. Essa construção, inclusive, deixou uma dívida grande para o Goiás, porque como foi justamente naquele momento de pandemia, paralisação do futebol, o preço das coisas elevando ao extremo, o Goiás acabou também tendo um baita furo no seu orçamento. Então, o que eu penso hoje para o Goiás? Estando na Série B com uma capacidade de investimento tão baixa, o Goiás não pode se preocupar em tirar do futebol e colocar no estádio. Não tem como, tá? Seria uma loucura qualquer argumento que vá em relação a isso. Eu critico o Paulo Rogério Pinheiro, sim, por não ter colocado R$ 1 milhão em contratações para o Goiás na Série A de 2023. Isso é, sim, algo pífio, né, de ser feito. Mas falar que ele deveria colocar o excedente, ou pelo menos contrair uma dívida para aumentar, finalizar, chegar nesses 25 mil lugares, para mim seria exagerado, porque um novo risco do Goiás se endividar. E se tivesse isso, tudo bem, até poderia ter a Serrinha um pouco maior, não completa. O Goiás finaliza ali em 2023 com R$ 120 milhões em caixa
Nesse ano, a tendência é que tenha sobrado mais ou menos 60, 50 milhões. É o valor para passar a Série B. Tá? É aquele famoso passar o mês. É só isso. Tá? Se o Goiás não tivesse esse excedente, a tendência é que nessa temporada o Goiás tivesse um time, por exemplo, muito abaixo do seu padrão. Tá? Um elenco semelhante, por exemplo, a das equipes que já estavam na Série B do ano retrasado ou os que subiram recentemente para a segunda divisão. Então é importante ter esse caixa e o Goiás ele pensa certo sim em buscar esse